nas nossas palavras, no nosso querer, né? O porquê que a gente está ali, né? A gente sabe que o nosso tempo é valioso, é precioso, então a gente precisa realmente ter propósitos, né? Estamos aqui, qual que é o propósito? O que o Senhor quer que eu faça aqui, né? E o propósito agora, no momento do Senhor, que Ele tem falado conosco, é sobre a multiplicação, né? E nós vamos entender, né, que não adianta só crescer, só multiplicar, igual um bolo, né, que você coloca o fermento lá e ele enche. Mas o fermento, muitas vezes, ele só vai dar volume, né, só vai encher. Mas nós não queremos viver isso, né, só estar inchados ou só estar cheios, mas nós queremos estar curados, né? E para isso nós vamos ter que aprender a multiplicar de acordo com o que o Senhor deseja, não de acordo com o que falam, né? Não de acordo com o que ensinaram a gente durante a vida toda, né? Nós estamos aqui para viver o novo de Deus, para entender o que o Senhor quer de nós agora, nesse momento, né? Então nós estamos vendo aí através da palavra, né, como é multiplicar. Nós vemos a multiplicação dos peixes e pães, né, que às vezes a gente acha que a gente não tem nada, né, mas a gente tem ali 5 pães e 2 peixinhos. E isso pode alimentar uma multidão, né? Então, quando você acha que não tem nada, algo tem dentro de você para ser liberado, para que multiplique, para que outras pessoas sejam curadas, né? A gente viu ali a multiplicação do azeite, né? Essas pregações estão todas lá no nosso canal. Se você não viu, gente, é muito importante que você veja, né? Como a Micheline disse aqui, a palavra, não adianta eu vir na igreja como um clube social, como um ponto de encontro, né? Eu venho aqui para ser transformado. Eu venho aqui para entregar, né, algo que ainda precisa de cura aqui dentro, né? Então, na verdade, a gente precisa ser transformado, né? De dentro para fora. Ficou brava comigo, mas não pode pegar água. Olha. Então, gente, as palavras, elas ficam ali no nosso canal justamente para a gente ir lá, rever, né, olhar, entender o que Deus está falando, porque a palavra de Deus é o que Ele quer de nós agora nesse momento, para todos nós. E eu tenho certeza que a palavra, ela se encaixa na vida de cada um para aquele tempo e para aquele propósito, né? Então, por isso que a gente grava, muitas vezes a gente passando aperto, que corre ali, vê a luz, não sei o quê. Por quê? Porque a gente quer que você, né, fale a mesma língua e viva o mesmo propósito, na mesma intenção que nós estamos vivendo aqui, né? Então a multiplicação do azeite, a gente falou também, né? Como é importante a gente se relacionar, como é importante a gente ter um bom relacionamento, que aquela mulher, ela só conseguiu multiplicar aquele azeite porque ela teve um bom relacionamento, que ela foi na vizinhança dela e toda a vizinhança pôde dar para ela algo muito precioso, que era aquela vasilha, né, para que houvesse ali multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre a multiplicação da semente, né? E eu poderia ficar aqui o culto inteiro falando sobre a multiplicação da semente, mas, né, a Micheline já veio aí com o bálsamo, né, com a entrada, né, falando sobre essa multiplicação. Nós vamos estar falando aqui em 2 Coríntios 9, onde Paulo, ele começa a orientar a igreja de Corintos, né? A igreja de Corintos era uma igreja que passou por várias fases, vários momentos, e nesse momento a igreja, ela estava aprendendo como ela se comportaria, né, diante aos desafios de semear, de entregar, de multiplicar, né? E o Paulo, né, estava ali mais uma vez ensinando, né, como eles fariam, o que eles receberiam, né? 2 Coríntios 9, no 6, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Gente, não tem mais, não tem se, não tem mais ou menos, não tem talvez. A palavra de Deus, ela é sim, sim, e não, não. Não adianta eu querer fazer igual a... esqueci o nome dela. Sua menina?
Não adianta eu querer fazer igual a Lavínia, deitar, espernear. Não adianta, porque com Deus não funciona isso. Deus, Ele tem misericórdia, Ele tem amor daqueles que se arrependem. Daqueles que falam, Senhor, até agora eu não sabia como é que era, agora eu sei. Me perdoa, eu quero tomar um novo rumo. Senhor, eu estava errado o tempo todo, eu não sabia, me perdoa. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, agora eu quero continuar de novo. O Senhor ama aqueles que se arrependem. O Senhor ama aqueles que reconhecem e entendem que a palavra dele é sim, sim e não, não. Então aqui é claro, simples, transparente. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. No 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A gente fala isso aqui todas as vezes que nós vamos dizimar, que nós vamos ofertar, que nós vamos entregar a nossa vida para servir a Deus. Nós falamos isso o tempo todo, que isso seja com alegria. Isso não pode ser um peso, né? Eu não posso ter dúvidas, né? Na hora de dizimar, na hora de ofertar, na hora de devolver aquilo que o Senhor me entregou, né? O meu dom, o meu talento. E se tem dúvidas, nos procure, porque nós queremos é isso, né? É o que eu falei, nós queremos falar com o Senhor, né? Como filhos maduros, como filhos que estão crescendo, não como filhos pirracentos, né? Mas eu quero entender, por que eu tenho que fazer isso? Como que eu tenho que fazer isso? De onde começou isso? E isso é maravilhoso para o nosso crescimento. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, gente, olha isso, para que em todas as coisas, ele falou em alguma coisa? Todas as coisas. Por isso que nós somos plenos, íntegros, completos, corpo, alma e espírito. Se eu ando no caminho, se eu entrego tudo que eu tenho que entregar, todas as coisas, minha saúde, minha vida financeira, minha vida espiritual, amorosa, tudo vai bem. Então ele falou que todas as coisas, em todo o tempo. Ele falou que a gente vai oscilar se eu estiver entregando, se eu estiver fazendo o que eu tenho que fazer? Não, nós vamos ter uma vida constante. Todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Gente, é a palavra. É a palavra. Ou eu acredito nisso e vivo isso, ou eu me arrependo e olho para ver onde que está errado. Porque se tem alguma coisa errada, nós vamos viver inconstantes. Vamos viver oscilando. Mas se está certo, todas as coisas, em todo o tempo. Como está escrito, Deus deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá. E aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Ou seja, tudo isso é só para mim? É para eu guardar para mim? Não. Aqui está falando que é para a gente suprir a necessidade do outro, porque a gente está sendo suprido, né? É para a gente alimentar o outro, porque nós estamos sendo alimentados, né? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Nós vamos ser enriquecidos para quê? Para a gente contar vantagem? Para dizer que eu tenho? Para desfilar com o meu carrão na cidade? Não. Nós vamos ser enriquecidos para que nós possamos ser generosos. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Quando eu falo do Evangelho, quando eu confesso que eu me arrependi, quando eu confesso que eu não entendi,
quando eu confesso que eu não sabia o caminho que eu estava fazendo, ou como que é o caminho do Evangelho, como que Cristo gostaria que eu fizesse. Aleluia, aleluia. Pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Gente, eu canso de falar que hoje o bem mais precioso que nós temos hoje é o nosso tempo, né? E será que nós estamos nos organizando para entregar esse bem precioso que está falando aqui? Que pode ser o nosso tempo, né? Para ouvir, para ensinar, para colaborar, para entender, né? Então hoje talvez o nosso bem precioso seja esse, com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então aqui a gente tem um ensinamento, né? Uma cartilha, né? De como multiplicar, né? Multiplicando como? Com amor, com generosidade, repartindo os nossos bens, né? Dividindo, falando, confessando. Então aqui a gente tem um resumo de tudo isso que é multiplicar a Deus, né? E a gente vê aqui, né, que o principal que ele fala aqui, aquele que semeia pouco também, né, vai colher pouco, né? Aquele que concorda com a suficiência. Isso é suficiente, né? Mas será que é suficiente para Deus? Será que é isso que Deus deseja? Porque para mim pode estar muito bem. Minha vida pode estar ótima, pode estar equilibrada, está tudo tranquilo. Mas se eu não estou entregando isso, se eu não estou repartindo isso, se eu não estou multiplicando isso, não faz sentido. Porque não foi isso que Deus pediu, né? Se hoje nós estamos aqui é porque alguém multiplicou a palavra. Se hoje nós estamos aqui é porque alguém multiplicou o seu tempo, dividiu, entregou o tempo ali para a gente poder estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Então nós vamos falar aí da semente, né? Aquele que semeia pouco, né? Pouco colherá, né? Aí a gente vai ter aí na palavra de Deus várias situações e, né, para a gente entender aí como, né, se nós somos, né, essa semente, se nós somos esse terreno, como que nós estamos, se a gente está preparado para essa plantação, para a gente perceber, né, essa semente para multiplicar, né? E para multiplicar, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um bom solo. A gente vai precisar de um bom terreno, né? Muitas vezes a gente quer multiplicar, a gente quer falar, mas a pessoa não quer ouvir. Ou então ela finge que ouviu, como a Micheline falou aqui, e o pássaro vem e pega a semente. Ou então ela quer multiplicar, ou quer falar do Evangelho num lugar aonde a pessoa não quer ouvir, numa pedra, aquilo não cria raiz e morre a palavra ali e não consegue multiplicar. Mas isso nós precisamos entender para a gente poder não desistir de multiplicar, para a gente ser intencional em multiplicar. Aqui a gente sabe que a gente vai encontrar esses tipos de solo, né? Nós vamos encontrar pedra, nós vamos encontrar espinhos, né? Mas nós vamos encontrar solo bom também. Então aqui já vem o nosso primeiro desafio e a primeira coisa que a gente precisa estar atenta, né? De como e que tipo de solo nós vamos, né, encontrar aí. Mas para multiplicar essa semente, ela vai precisar desse solo. Não tem como essa semente dar alguma coisa, né, se não tiver um solo, né? E se não tiver um solo bom, como a gente viu aqui, né? Para multiplicar também a gente vai precisar de um coração entregue, né? Um coração que tem fé, um coração que acredita, um coração que sonha, né? Um coração que ora, um coração que jejua, um coração que olha para a pessoa, e por mais que a pessoa pareça improvável, eu falo, eu vou discipular essa pessoa, né? Eu acredito nessa pessoa, eu tenho fé nessa pessoa. Para isso nós precisamos ter esse coração entregue, né? E aí a gente vai ver, né, que a gente precisa de fé. E a palavra fala, né, que a nossa fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se a gente tiver essa fé, ela vai crescer, ela vai cobrir. A semente da mostarda, ela é pequenininha, mas quando ela cresce, ela vira uma árvore. Ela gera sombra, ela protege. Então a nossa fé, né, ela precisa ser uma fé que cresce,
uma fé que acredita, uma fé que sonha, né? Uma semente, ela pode ser pequena, pois a fé ela vai fazê-la crescer. Eu só preciso ter um pouquinho de fé, como aqueles pães e aqueles peixinhos, né? Para multiplicar grandiosamente. E principalmente nós, né? Que estamos aqui começando, nós precisamos entender que isso não vai ficar desse jeito, né? O nosso som não vai ficar pequeno desse jeito. O nosso ambiente não vai ficar pequeno desse jeito, né? O nosso povo, o povo de Deus, não vai ser pequeno desse jeito. E eu preciso estar preparado, você precisa estar preparado, né? Para quando essas pessoas chegarem, você transmitir essa fala, né? Você transmitir esse crescimento. É muito importante a gente ter dimensão, né? De como se multiplica, de como amplia, né, o Evangelho. Hoje a gente tem várias ferramentas aí, como internet, né, como meio de comunicação, marketing e tudo. Mas antigamente, né, quando aquele povo saiu do deserto para a Terra Prometida, quando eles andavam, o que acontecia, gente? Mais de 2.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então o que eles faziam? Vocês acham que Moisés conseguia falar aqui sem microfone, sem megafone? Como é que a pessoa que estava lá atrás nas 2.000 ouvia? Vocês já pararam para pensar nisso? Eles ouviam porque eles iam repetindo a palavra, eles iam multiplicando a palavra, eles iam falando a palavra. Então eu falava aqui para esse grupo que ouviu, o último que estava atrás falava para o grupo que ouviu, e até chegar lá atrás aquelas 2.000 pessoas. Então nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de acreditar que aquele grupo lá atrás vai ouvir a palavra também. Porque eu tive iniciativa, porque eu me posicionei e quis semear essa palavra, quis multiplicar essa palavra. Amém? E nós vamos precisar também de uma semente que seja verdadeira, que seja original, né? A gente fala no meio, né, agrícola ali, você vai ver, as pessoas falam de uma boa semente, né? Uma semente com um gene, uma genética boa, né? E qual que é a nossa genética, gente? De onde a gente vem? Nós viemos de Cristo, nós viemos de Deus, nós somos semelhança de Deus. Então a nossa semente, ela não pode vir da carne, ela não pode vir do meu querer, ela precisa vir do Espírito Santo de Deus, para ser uma boa semente, para gerar algo verdadeiro. Porque muitas vezes a gente vai até ver pessoas multiplicando, a gente vai até ver pessoas falando, mas não é uma semente verdadeira, porque não vem de Cristo, vem da vontade dela. E isso é perigosíssimo para os dias de hoje, né? Porque como a gente tem voz em tudo quanto é lugar, a gente tem internet em tudo quanto é lugar, mas eu preciso entender se essa semente ela é do Espírito, ela vem de Cristo, se a base, se a origem dela é com princípios cristãos, ou é simplesmente algo bom. Porque tem muita gente boa falando coisas boas, mas não é original, não é do Espírito, não vem de Cristo. Então nós vamos precisar de uma semente que venha do Espírito, uma semente com uma boa genética, né? Uma semente verdadeira. Amém? Então nós vamos ver aqui, né, que para multiplicar nós vamos precisar de uma entrega, nós vamos precisar de uma fé e nós vamos precisar do Espírito Santo, porque sem ele a gente não vai conseguir semear. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí a gente vai ver a parábola do semeador, né, comparando aqui, né, voltando, refletindo de novo em cima do que a Micheline falou, e nós vamos perceber realmente, né, que existe uma semente e que existe um solo, né? E aí eu aqui trago a analogia pensando que eu sou essa semente, né? Que para multiplicar eu vou precisar ver se esse solo como ele está, né? E se, por exemplo, né, como a Micheline já falou, se essa semente cair sobre a pedra, né? Eu preciso retirar essa semente sobre a pedra, porque se vocês já viram ou lembrarem, né, a semente, se ela cair ali numa pedra, ela vai ter um pouquinho ali de terra, um pouquinho de coisa ali, vai até pegar uma raizinha, mas essa raiz ela não vai ser profunda e ela vai morrer. Então eu, como multiplicador, eu como uma semente, né, como alguém ali que está olhando aquela semente, que está percebendo que aquela raiz está fraquinha, o que eu preciso fazer?
eu preciso pegar aquela semente que está com a raiz pequenininha e colocá-la num solo fértil, para que essa raiz ela seja enraizada, para que ela seja profunda, para que ela busque algo profundo da parte de Deus. Então eu vou precisar estar atento ali, né? Como um semeador, como uma semente que sabe como que faz, né? Eu já passei por uma pedra, né? Por uma raiz fraca, rasa. Hoje eu estou buscando raízes profundas, né? Porque alguém um dia olhou para mim e viu e acreditou em mim como uma semente que pudesse dar frutos, né? Viu que às vezes, né, essa semente ela estava ali na beira do caminho, né? E na beira do caminho o que acontece? Pessoas passam, pisam, né? O pássaro vem, retira, recolhe. Então será que é na beira do caminho? A gente está vendo pessoas à beira do caminho. E o que eu preciso fazer? Ir lá e acolher essa pessoa, né? Insistir com essa pessoa, porque às vezes ela está na beira do caminho, ela está achando que está ótimo, que ela está vendo um caminho, né? Mas é o caminho que o Senhor preparou para ela? É o caminho que fala na palavra de Deus que ela vai e precisa estar? E nós, como discípulos e discipuladores, né, nós vamos precisar orientar, né, dar um novo caminho, uma nova direção. Qual é esse novo caminho? Qual é essa nova direção? O caminho de Cristo. O princípio, a palavra, o verbo, né? E muitas vezes a pessoa está ali perdida na beira do caminho, achando que está bem, né? Mas a gente precisa chegar e falar, olha, esse caminho não é o caminho que o Senhor deseja para multiplicar, não é o caminho que deseja para crescer. Vamos buscar um solo fértil, com sementes profundas, com raízes profundas, né? E a gente vai ver também os espinhos aí que sufoca, né? Às vezes a pessoa tem tanta sede, está com tanta vontade de viver a palavra de Deus, que ela vai sufocando, ela vai atropelando tudo, ela vai fazendo tudo, sem direção nenhuma, né? Ou sem a companhia, ou sem o relacionamento certo, né? E aí, quando a gente quer muito, mas nós estamos num solo cheio de espinhos, cheio de voz, cheio de fala, o que acontece? Aquilo sufoca a gente, e a gente não consegue multiplicar, a gente não consegue crescer como semente. E hoje também, como eu disse, com uma facilidade é muita, então você ouve o YouTube, você pega o recado daquele lugar, pega o recado do outro, posta isso, posta aquilo, quando você vê, está fazendo ali um emaranhado de espinhos e você está sendo sufocado, né? E aí você não consegue nem curar e nem ser curado. Por quê? Porque essa semente ela está sufocada, né? E ela não vai criar raízes profundas, né? Então é muito importante que a gente perceba, né, qual é o solo perfeito para multiplicar, né? Ou como eu devo estar para multiplicar, ou qual semente é boa para multiplicar. Isso tudo traz conhecimento, né, de uma boa semeadura, né? E aí de novo, aquele que semeia pouco colherá, né? Mas como que eu semeio muito? Entendendo isso aqui agora, né? Percebendo que sementes precisam de solo, que não dá para ser raso, que não dá para ser um monte de vozes, que eu preciso ouvir a voz do meu pastor, que eu preciso ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, né? Então, tudo isso aqui a gente vai aprendendo, né? E percebendo. Mateus 17:20, a gente vai ver sobre o grão de mostarda, né? Que é uma semente pequenininha, né? Eu vou colocar aqui, Mateus, você vai colocar aí? Vou acompanhar aqui com vocês então, Mateus 17:20. Olha lá. Ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Gente, volta aí um pouquinho, Jantes. Pode voltar? Olha só, Jesus estava falando com os discípulos no momento
em que Jesus falou que os discípulos poderiam fazer o que eles tinham que fazer, que era expulsar demônios, e eles não conseguiram expulsar demônios, né? Então muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir discipular, a gente acha que a gente não vai conseguir multiplicar. Por quê? Porque os desafios eles vêm mesmo, né? Esses montes de solos estranhos, né? Ou de pessoas estranhas e diversas, eles virão. Mas nós precisamos ter fé, porque sem fé nós não vamos expulsar demônios. Todos nós, né, que entregamos a nossa vida para Jesus, que temos uma vida santa e purificada, nós temos condição de expulsar demônios. E por que a gente não faz? Muitas vezes, porque a nossa fé ela é pequena, do tamanho desse grão de mostarda. E esse é o contexto, né, que ele está falando aqui. E aí ele fala que se a nossa fé for do tamanho, mesmo que seja pequena, né, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir discipular, nós vamos conseguir curar, nós vamos conseguir expulsar, nós vamos conseguir falar dessa palavra, nós vamos conseguir ser uma semente como esse grão de mostarda, né? O grão de mostarda, a semente de grão de mostarda, ela dá uma árvore enorme depois que ela cresce. Nem parece que aquela sementinha é tão pequena, né? E a nossa fé, ela precisa ser desse jeito, né? Uma semente tão pequena que se multiplica em algo tão grandioso. Eu sei, meus amados, que é difícil, né? A gente acreditar, a gente olhar para alguém perdido e crer que essa pessoa vai ser restaurada, crer que essa pessoa vai ser curada. Mas eu sou o símbolo disso. Se eu não acreditar nas pessoas, como é que eu acreditei que eu pude ser transformado? Alguém acreditou em mim, alguém apostou em mim, alguém cuidou dessa terra, dessa semente aqui, para que hoje eu estivesse aqui, né? Se eu olhar para trás, 15 anos atrás, se eu olhar a minha vida, eu ia falar, meu Deus, não dá. Eu não quero esse Anísio aqui, não quero esse menino, não quero, não aceito o que ele faz, o que ele vive, da forma que ele vive. Tinha tudo para dar errado, mas hoje eu estou aqui curado, uma semente que multiplica, né? Que não desiste, que não desanima, que enfrenta os desafios, que tem essa fé, mesmo que às vezes ela pareça ser do tamanho de um grão de mostarda. Então eu preciso olhar para a pessoa, eu preciso olhar para alguém e ter fé e acreditar nessa pessoa, acreditar que é só hoje que ela está vivendo isso, que daqui a pouco ela vai estar, né, dentro dessa qualidade, dessa semente, né, pura, nessa semente, né, que vem de Cristo, uma semente verdadeira, uma semente que vai gerar frutos, né? Então eu preciso acreditar nisso, eu preciso valorizar, né? Hoje, quem estava com a gente lá no início, há 2 anos atrás, a gente estava fazendo um culto dentro do salão, sem lugar para fazer o culto, porque quando a gente começou o primeiro culto, a gente fez um culto na fábrica, emprestada, no pátio, lá na área lá de recreação do pátio, emprestado. E hoje a gente tem um lugar. Olha que maravilhoso, né? Mas será que é esse o lugar ainda? Creio que não, porque o Senhor tem coisas grandiosas. Mas por isso eu preciso olhar para esse lugar, né? E perceber que daqui a pouco ele vai estar pequeno, daqui a pouco as crianças precisam de mais estrutura, daqui a pouco nós vamos receber mais gente, e lembrar, né, das palavras que o Senhor entregou para nós. O que o Senhor disse para nós? Que ia ser inédito, né, que Ele faria algo novo, como Ele está fazendo, né, e que a gente ia precisar caminhar sobre as águas, né? Quando eu recebi, né, a profecia de que teria um ministério e que eu pastorearia esse ministério, a palavra que a pessoa liberou para mim foi que eu ia precisar de andar sobre as águas. E eu ainda falei com a Micheline, não entendi nada. A Micheline, ué, Deus quer provar sua fé, eu quero ver se tem coragem de andar sobre as águas. E hoje eu entendo, né? E eu sempre falo aqui, né, às vezes, quando eu tenho oportunidade, que Deus, como é que Ele faz comigo, né? Primeiro, Ele manda eu fazer, para ver se eu tenho fé. Depois Ele manda o sustento. Meu jeito, será que vai ser sempre assim, né? Mas aí eu lembro sempre da palavra, você vai andar sobre as águas, né? Eu vou pôr o passo na água e o Senhor vai dar a firmeza ali da água, o fundamento da água, Ele não vai deixar afundar. Então, o tempo todo eu vou ter que estar provando a minha fé, né? E tendo essa fé aí, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, né? E para discipular não é diferente, gente.
para multiplicar não é diferente, né? A Vitória está aí, né, estando à frente de um discipulado, a Dani também, né? Nós estamos sendo discipulados, né? Nós estamos vivendo o discipulado de liderança, e eu sempre falo com os meninos, gente, vocês são guerreiros, que está aqui toda semana, e olha que o número de faltas são poucos, que eles só podem faltar 3 vezes, né? Óbvio que se tiver uma doença, alguma coisa, alguma imprevista, a gente, né, releva isso, óbvio. Mas eu falo assim, são guerreiros, que nós estamos aí há quase um ano, todas as terças-feiras. Aí vai olhar algumas pessoas, né, que não carregam essa semente verdadeira do Espírito, né? Vai olhar e vai falar assim, ah, mas ela está lá na frente. Mas não vai ver o quanto a gente teve que trabalhar essa terra, o quanto a gente teve que trabalhar essa semente, o quanto que a gente teve que olhar para Deus e entender, Senhor, eu preciso de ser uma semente pura, verdadeira, que vem do Senhor, né, que gera frutos do Senhor, né? Então, nós estamos trabalhando a terra para ser discipulado e para discipular, né? E aí nós vamos conseguir fazer, né, o que o Senhor estava pedindo para os discípulos ali: expulsar os demônios, curar os enfermos, né, e multiplicar com saúde. Uma multiplicação saudável, não é sobre inchaço, não é sobre volume de pessoas, mas é sobre pessoas curadas que vão transformar essa cidade, que vai transformar cada ambiente que você vive. E eu preciso estar com a minha mente voltada para isso. Qual que é o meu ambiente hoje? Meu ambiente hoje é o salão. É lá que eu falo da palavra de Deus, é lá que é meu ambiente. E lá que eu trabalho, que eu trago as pessoas para um discipulado, ou que eu direciono a palavra. Esse é o meu ambiente. Qual que é o seu ambiente? Aonde você precisa trabalhar o solo, né? Aonde essa semente não precisa estar pronta para semear? Eu preciso perguntar para Deus: Senhor, me mostra aonde eu vou trabalhar, me mostra, né, como que eu vou falar dessa semente, e Ele vai mostrar, né? Gálatas, capítulo 6, 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus amados, isso aqui é muito forte, tá? Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas crescendo, a gente vê muitas pessoas multiplicando, e tá tudo lindo. Mas quando você vai ver a base, quando você vai ver a estrutura, ela não permanece. Porque a gente sabe que foi feito ou semeado uma semente aqui do eu, de mim mesmo, das minhas próprias vontades, né? Eu sempre falo com vocês aqui que eu gostaria de fazer um monte de coisas, né? Um monte de coisas. Gostaria de fazer do meu jeito um monte de coisas, mas o tempo todo eu preciso me segurar para não fazer. Por quê? Porque quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quantas igrejas a gente viu em São João lotadas, famosas, e que eu olhava, e eu vou ser sincero com vocês, eu passava por essas igrejas, e eu já tinha recebido a promessa, e eu aguardando o Senhor, aguardando ser uma semente vinda de Cristo, não da minha carne. Mas eu olhava para aquelas igrejas e falava: Senhor, como é que é isso? O Senhor falou que eu ia ter um ministério, o Senhor falou que eu ia pastorear uma igreja, e agora isso aqui está lotado do nada. Aí a gente, né, fala do nada. Mas às vezes a gente não sabe como é que foi construída, né, aquela base, aquela plantação, né, aquela semeadura, e de repente aquilo acaba. Aquele inchaço, aquela fama, tudo lotado, de repente acaba. Será que essa semente, ela veio da sua própria carne, ou uma semente que vem do Espírito Santo? E eu não estou aqui para julgar, tá? Eu estou aqui observando e olhando para mim, que tipo de semente eu sou, o que eu estou fazendo. E se eu quero, né, multiplicar e viver uma semente pura, né, que vem de Cristo, eu preciso fazer o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Não vai adiantar eu querer fazer da minha própria carne, porque vai gerar destruição. Amém. E tudo na vida da gente é assim.
como disse lá na palavra, Paulo instruindo, vai ser tudo bem, tudo em todo o tempo, tudo completo, tudo íntegro, se eu for uma semente gerada pelo Espírito Santo. Se o meu gene, se a minha genética, se a minha origem, ela vem de Deus, pode ficar em paz, vai ser tudo bom, a plantação vai ser boa, a colheita vai ser boa. Agora, eu o tempo todo eu estou vigilante. Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, por que está acontecendo isso? Estou fazendo alguma coisa errada? Senhor, por que eu estou desesperado? Senhor, por que está acontecendo essa loucura e eu estou entrando nessa pilha? É por mim. É a minha carne que está gritando. É o Espírito Santo que eu não estou dando lugar, não estou dando entrada para ele. E eu preciso olhar para mim. Eu preciso saber que tipo de semente eu sou, né? E aí a gente vai ver aqui, quando aplicamos a nossa vontade, pode até haver multiplicação, pode até fazer sentido, né? Mas a gente vai crescer sem estrutura, a gente vai multiplicar sem estrutura, e o Senhor não deseja isso. Em momento algum o Senhor fala isso. Nós podemos ter, se eu começar a trabalhar todo o entendimento, todo o conhecimento que eu tenho, né, com todas as pessoas, todas as minhas redes de contato, a gente cresce num segundo. A gente tem estratégia de marketing. Pastor Júnior, a gente faz parte da rede de igrejas, formado em gestão de pessoas. Eu tenho curso de liderança internacional. Se eu pegar todos esses conhecimentos que eu tenho, a gente cresce num segundo. A gente vai para a rádio, a gente vai para a televisão, a gente impacta essa cidade aqui, a gente vira um furacão em São João. Mas será que é assim que o Senhor mandou? Foi dessa forma que o Senhor falou para fazer? Eu tenho conhecimento, eu tenho rede de conta, eu tenho tudo para fazer alguma coisa. Do meu jeito, da minha vontade. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou crescer, eu vou multiplicar para destruição. E a gente aqui, a gente quer deixar um legado. A gente aqui quer construir algo nessa cidade, né? Quer multiplicar algo nessa cidade, que as pessoas vão falar assim: eu fui transformado por aquele lugar, aonde a presença do Senhor estava, aonde a Bíblia era falada, aonde havia oração, aonde havia verdade, aonde havia transparência, por mais que doa. Mas a minha vida foi transformada naquele lugar. A minha família foi gerada naquele lugar, né? Uma geração foi gerada naquele lugar. É isso que nós queremos. E para isso nós vamos precisar de ter uma visão grandiosa. Olhar para isso aqui pequenininho, como esse grão de mostarda, e ver uma árvore gigante nessa cidade, dando sombra, fruto, multiplicando, alimentando, gerando. Será que nós temos fé para isso? Será que nós temos fé para isso? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu falo, né? E a Micheline muito bem retratou aqui. Não adianta eu vir aqui, ouvir uma palavra linda, falar: estou motivado para a semana, vou bombar essa semana, porque a palavra falou que quem planta muito, colhe muito. Vou bombar nessa semana. Mas e todo o contexto da palavra? E todo o aprendizado, né? E todo o meu ser que precisa ser trabalhado e transformado? Será que eu coloquei ele em prática durante a semana? Né? Será que eu revi essa palavra? Será que eu li novamente essa palavra? Né? A gente teve a oportunidade dessa semana estar em Juiz de Fora, né? Assistindo a uma pregação do Nicolas Ferreira, né? E ele falou uma coisa e eu repliquei 2 vezes na minha rede social, né? Que muitas vezes a gente não multiplica, a gente não cresce porque a gente é preguiçoso, porque a gente não lê, porque a gente não busca conhecimento. E olha que tem aqui, eu e a Micheline à disposição, pode perguntar a hora que quiser, do jeito que quiser, que a gente vai lá, se a gente não souber, a gente vai procurar, a gente vai a fundo, e a gente está buscando conhecimento, porque o conhecimento, ele vai libertar. O conhecimento da palavra, ele liberta, ele cura, ele tira demônios. A palavra, ela faz isso, mas nós estamos preguiçosos.
né? A gente viu aqui o estudo do livro, a gente quase que teve um ano para ler um livro e muitos não concluíram, né? Então a gente vê qual nível que nós estamos, né, como semente. O que nós estamos lançando, né? O que nós estamos provocando para multiplicar nessa terra, nesse solo. Essa semente está vindo de nós ou essa semente está vindo do Espírito, né? Quando aplicamos a nossa vontade, pode até haver multiplicação, mas não é sustentado. Vem a destruição, pois a estrutura da semente original, ela vem de Deus, né? E é essa semente que nós precisamos lançar, essa semente original. Lá em João, capítulo 12, no versículo 24, para a gente encerrar, diz assim, aleluia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Meus amados, e aqui me vem, né, uma responsabilidade, um olhar para Deus, entendendo tudo, que Jesus, Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz como uma semente, para que hoje nós, todos aqui, pudéssemos ser gerados através dessa semente. Analisa e pensa, se você pegar um grão, uma espiga de milho, eu preciso daquela espiga toda para plantar? Não, eu preciso de um grão. E quando um grão daquela espiga morre na terra, se entrega naquele solo, o que acontece? Ele gera uma espiga com sei lá quantos grãos de milho. Se você não conseguir guardar nada do que a gente pregou aqui hoje, guarde isso. Você é um grão de milho. Mas um grão de milho original, verdadeiro, que vem de Deus, que se encontra com um solo fértil, onde tem água, onde tem alimento, onde tem sais minerais. E por causa de um grão de milho, uma espiga inteira vai ser gerada. Multiplicar é isso, é morrer para nós. E aí quando eu falo, né, morrer para o nosso tempo, entregar o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso conhecimento, o nosso espírito, para que outras pessoas, elas encontrem essa paz, elas encontrem essa abundância, elas encontrem essa alegria verdadeira. Você é um grão que precisa cair na terra. Aleluia. Morrer para dar muitos frutos. Nós somos esse grão. Nós somos essa semente que nós vamos morrer para frutificar. Que nós vamos nos entregar para gerar muitos e muitos e muitos grãos. E alimentar muitas e muitas pessoas. E gerar muitas e muitas vidas. E curar muitas, muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Para dar muitos frutos, nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Para seguir Jesus, para ser discípulo, para ser discipulador, vamos ter que negar a nossa vontade, né? No dia que a gente não vai querer, nós vamos a si mesmo. No dia que nós não estudamos, nós vamos a si mesmo. No dia que nós nos responsabilizamos para assumir esse papel, né? Eu vou até o fim. Morrer para nós mesmos. E por causa de você, aleluia, que essa semente, muitos frutos virão. A multiplicação ela vai ser grandiosa. Mas nós precisamos ser essa semente original, que vem do Espírito, não da nossa vontade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos pedir